Muito bem-vindos a todos. Hoje a gente vai falar da mentoria. Então, o que é a mentoria? A mentoria, ela é o momento que os competidores, as equipes inscritas, estão sendo provocadas, estimuladas pelos mentores para entenderem que o seu script, aquilo que elas prepararam, aquilo que elas estudaram e criaram, vai ser posto numa mesa, né, vai ser negociado, e quais são as provocações que eles podem receber para já questionar algumas coisas, refletir sobre algumas coisas, porque a gente vê que a negociação, ela necessita da preparação, né? Não é à toa que na metodologia de Harvard, né, tem aquela velha fábula que o Roger Fisher teria dito, perguntaram para ele, qual é a principal coisa, professor, se você pudesse nos dizer uma, de todo como chegar ao sim, de tudo que a gente usa para entender a negociação. Ele fala, não, eu digo 3. 3, tá? Daí todo mundo chegou perto, né? Daí o Roger Fisher, preparação, preparação e preparação. Então, a gente sabe que preparação é tudo, né? Tem que se preparar, tem que estar com tudo muito estudado, muito organizado, muito claro, para justamente chegar na mesa de negociação e ter jogo de cintura. A gente brinca com o jazz também, né? O jazz, para ele poder improvisar, o jazzista, né, o instrumentalista de jazz, para ele poder improvisar, ele se preparou demais para poder chegar lá e improvisar, e não é o contrário. Não é eu vou improvisar porque eu não sei. Não, né? Uma orquestra, aquele violinista, que daí a orquestra está lá e ele começa a tocar, né, por ele, fazer algo autoral ali na hora. Muita preparação. Então, a mentoria, ela vem depois de todo o preparo, de toda a preparação, com o coach, com a equipe, com o estudo, eu chego na mentoria para que o mentor me ajude a ter jogo de cintura, me ajude a conseguir improvisar a partir de tudo que eu já tenho e principalmente a partir de mim mesmo. Por isso que na mentoria a gente usa o método socrático, porque a gente acredita que a verdade está dentro de cada um de nós, que a resposta está dentro de cada um de nós. Então, que a partir das perguntas, a partir do só sei que nada sei, eu toco o que eu sei e sempre soube, que está ali por toda a preparação que eu fiz, eu sei a resposta. Mas não é um eu sei egóico, percebe? É um eu sei genuíno. Então, a mentoria, ela vai acontecendo. Os mentores trazem perguntas e trazem provocações, e eles mesmos vão poder falar muito melhor do que eu nos próximos vídeos, com o propósito de que o estudante possa refletir sobre o seu próprio estudo, sobre a sua própria preparação, não para desqualificar, pelo contrário, para mostrar como ele já sabe, e sabe muito, e como ele pode usar tudo aquilo que ele sabe de diferentes formas, e não só daquela forma que ele preparou, que é uma forma única que ele vai trazer na negociação. Não. Tudo que ele estudou, ele pode usar de tantas maneiras. E vai ter algumas respostas que talvez ele ainda não tenha, só porque ele ainda não pensou nisso. Talvez ele tenha, só não tenha pensado nisso. Então, a mentoria, ela tem o propósito de expandir as ideias, expandir as possibilidades, olhar para além do óbvio, para além do que eu me preparei, usando toda a minha bagagem, usando todo o meu preparo. Por isso, o método socrático, por meio de perguntas, 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 o mentor não dá resposta, o mentor não analisa o caso, o mentor provoca, pergunta, estimula, e o estudante vai encontrando dentro dele, dentro dos estudos que ele fez, dentro daquilo que ele preparou, as respostas. E quando ele aparentemente não tem, ele só precisa de tempo. E aí o mentor sai, o estudante conversa com seus colegas para verificar que eles já têm, que a resposta está ali. Se não tiver, eles pesquisam e encontram, né? Porque numa negociação a gente consegue enxergar todos os pontos. E quando que eu não enxergo? É porque eu ainda não conversei com a outra parte. Então, aquelas lacunas é porque eu não sei como que o outro vai reagir. E aí eu já sei, a partir da mentoria, a partir do estudo, então, que perguntas eu preciso fazer para outra parte, para que aí eu colha aquelas informações que eu ainda não tenho. Então, a mentoria também ajuda nisso. Até onde eu consigo ir com as informações que eu tenho e o que eu preciso do outro e como que eu pergunto, como que eu vou lá, né? Então, a ideia da mentoria é ser esse momento onde os estudantes recebem as provocações em termos operacionais. Quando que a mentoria acontece? A mentoria acontece paralelamente às negociações. Então, durante as qualificatórias do meeting e durante a etapa nacional do meeting, as equipes vão estar, metade delas negociando,
nos rounds de negociação, que tem outros vídeos para vocês entenderem o que são os rounds de negociação. Paralelo a isso, a mentoria vai estar acontecendo. E por que mentoria e rounds ao mesmo tempo? Porque tem, lembra, a avaliação 360. Então, para que o mesmo avaliador, depois vai lá nos vídeos, que tem um vídeo explicando só sobre a avaliação 360, para que o mesmo avaliador veja 2 equipes e depois 2 e compare elas, fazendo 360, enquanto ele assiste uma dupla de equipes, a outra está na mentoria, depois troca. Então, a mentoria acontece simultaneamente, né? Pode acontecer antes, pode acontecer depois, os mentores estão sempre à disposição. A gente pode fazer sessões de mentoria antes das qualificatórias, antes da etapa nacional, porque a mentoria tem esse propósito de estimular a autorreflexão, certo? Então, isso é o que é a mentoria, e nos próximos vídeos aqui você vai ouvir a mentoria da boca de quem faz, da boca de quem recebe, da boca de quem vê isso acontecendo.